Então, pessoal, muito boa noite a todos. Com muita alegria, mais uma vez, que eu estou aqui para a gente realizar essa live, esse estudo que a gente vai fazer hoje. É um estudo interessante. Acredito que seja para muita gente um estudo que vai responder muitas perguntas em relação a muitas dúvidas sobre o mundo que nos cerca, o mundo invisível que nos cerca e que muitas pessoas não têm a menor noção de como ele funciona, não têm a menor noção do que existe realmente, além dos nossos olhos carnais, né? Porque uma coisa é certa, existem os olhos da carne, que são esses que a gente vê nos outros, e existem os olhos espirituais, os olhos que nos fazem enxergar de uma forma diferente do que a gente está habituado a ter, diferente do que a gente está habituado a ver. Os olhos espirituais, eles vão além disso aí, do que a gente vê no mundo carnal. E não são apenas os olhos que veem os espíritos, que são os olhos que veem um mundo que a gente não vê, mas são os olhos que fazem com que a gente evolua espiritualmente. Então, o que eu quero dizer a vocês é que o estudo de hoje é um estudo sobre espíritos protetores, espíritos simpáticos, espíritos familiares e anjos da guarda. Silvana, muito boa noite. Você que já chegou aqui, já se apresentou aqui pra gente. Silvana é uma pessoa que conhece bastante esse assunto dos espíritos que estão ao nosso redor, né? É uma pessoa que... Mestra Severina, boa noite. Também são pessoas que são conscientes, bastante conscientes do que a gente vai falar. São pessoas que sabem que ao nosso redor existe todo um universo, existe toda uma cadeia hierárquica que tem uma ordem funcional, tem uma ordem para que tudo funcione bem aqui embaixo. E existe uma questão muito interessante. Algumas pessoas elas se perdem em dúvidas, né? Quando eu iniciei o estudo dessa live que a gente vai fazer hoje, já faz um tempo, eu entrei nesse estudo completamente cheio de dúvidas. E esse estudo ele foi bastante claro para mim, me tirou bastante dúvidas e me deixou bastante confortável. Me deixou bastante conformado e confortado com muita coisa. Então, a gente vai iniciar agora esse estudo. E só ressaltando, esse estudo ele é completamente pautado no livro dos Espíritos. Então a gente vai começar a estudar a partir da questão 459 do livro dos Espíritos. E é um livro, para quem não conhece o livro, é um livro de perguntas e respostas. Já foi dito aqui algumas vezes que Kardec ele fez as perguntas e os espíritos responderam para ele, tá? Então, a primeira pergunta sobre espíritos, né, o mundo espiritual, essa primeira pergunta ela está relacionada à afeição dos espíritos por certas pessoas, tá? Por que é que alguns espíritos, por que é que os espíritos, de uma forma geral, eles têm predileção por determinadas pessoas? Por algumas razões são bastante óbvias. Já foi falado que os espíritos eles trabalham pela vibração do nosso pensamento. Então o nosso pensamento ele é como um imã. Ele vai atrair aquilo que é interessante para os espíritos. Aliás, vai atrair os espíritos que são compatíveis com aquele nível de vibração, tá? Então o que a gente pensa é o que a gente atrai. O que a gente pensa termina sendo o reflexo do que na verdade a gente é. E o que a gente pensa, se for bem trabalhado,
vai se expandir para o mundo, ok? Então, a primeira pergunta desse estudo é a seguinte: Kardec perguntou: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta dos espíritos foi a seguinte, que nesse sentido, a sua influência, no caso a influência dos espíritos, é maior do que supondes, é maior do que o Kardec supunha, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então é o seguinte, quando ele fala pra gente que a influência é muito maior do que a gente imagina, é porque na verdade nós temos a tendência de sermos influenciados por esses espíritos, pelos espíritos de um modo geral. E essa influência ela só vai funcionar porque a gente vai atrair os espíritos que vão vibrar de acordo com o nosso pensamento, que vão se alinhar conosco de acordo com a nossa corrente vibracional. Então isso é muito importante a gente ter uma vibração de pensamento sempre positiva. E eu não digo, quando eu falo Aila, boa noite, muita alegria ter você aqui essa noite, querida. E quando eu digo que a nossa vibração tem que ser positiva, o nosso pensamento tem que ser positivo, não é aquele pensamento de dizer, uau, vai dar tudo certo. A ideia não é essa, tá? A ideia do pensamento realmente ser positivo é o pensamento de que você precisa ouvir coisas boas, receber boas vibrações. Essa que é a questão, tá bom? Então, a resposta dos espíritos é o seguinte, que muito frequentemente eles são quem nos dirigem, porque eles nos influenciam. Temos a tendência de sermos influenciados pelos espíritos. Ok? A segunda pergunta, a pergunta 484, boa noite, mestra Severina, diz o seguinte: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? E a resposta é a seguinte: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem. Olha aí o quanto é importante sermos positivos, procurarmos sempre trilhar o caminho do bem. Quando a gente procura trilhar o caminho do bem, nós atraímos os espíritos de bem. Tá? Então, os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis a se melhorar, ou seja, aquele que tem a tendência, que gostaria, que está em processo de melhoria, que se inclina para o bem, ele vai atrair os espíritos de bem. Com os homens viçosos, ou que podem viciar-se, ou seja, com aquele que tem a tendência a cair-se nos vícios, daí o seu apego resultante, os espíritos inferiores se alinham com os homens viçosos ou que podem viciar-se, daí o seu apego resultante da semelhança de sensações. Tá? Então, quanto mais a gente trabalha com sensações positivas, pensamentos positivos, tendências positivas, tendências benéficas, nós vamos atrair os espíritos benéficos para trabalharem, nos auxiliarem, nos orientarem. E aí algumas pessoas perguntam: como é que um espírito ele vai conseguir me influenciar? Existe uma coisa que está guardada em nós e que muita gente não sabe, não presta atenção, são as nossas intuições. As nossas intuições, elas não vêm de lugar nenhum. Que fique bem claro isso. A gente falou na última sexta-feira sobre reforma íntima. E nesse estudo a gente falou que é muito importante a gente filtrar aquilo que não nos pertence e aquilo que realmente pertence a nós. E as intuições muitas vezes são sopros que os espíritos nos dão
em nossos ouvidos e inconscientemente a gente ouve, inconscientemente a gente não entende de onde vem. Aquele rompante que nos dá instintivamente assim, me deu na telha agora de fazer isso. Olha só, essa ideia, esse estalo que a gente tem de quando em vez, podem ter certeza que muitas vezes esse estalo ele não é seu. Esse estalo nem sempre é nosso. Então existe sim uma corrente de espíritos que está trabalhando para nos governar, tá? Então, a afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? É a pergunta 485, tá? Então, é uma afeição exclusivamente moral? E a resposta é a seguinte: a afeição verdadeira nada tem de carnal. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, podendo existir, no caso, uma lembrança de paixões humanas. O que a gente pode dizer disso? A afeição verdadeira nada tem de carnal. Quando as pessoas realmente se amam, elas se amam por aquilo que a outra pessoa é. E quando esse é está relacionado ao ser, e esse ser que a gente fala não é o ser carnal. Certo que a beleza carnal ela é um atrativo, não é? Quando a gente olha uma TV numa loja, ela é uma TV. Arthur, boa noite, muito obrigado por sua presença. Ela é uma TV, ela vai ter a função de reproduzir imagens. Mas se ela é uma TV muito bonita, com um designer bem moderno, bem interessante, ela vai atrair a nossa atenção. A intenção é essa. Mas a paixão, ela vem pelo que aquela TV vai lhe propiciar. Então a paixão de uma pessoa por outra pessoa, ela vem daquilo que aquela pessoa pode lhe propiciar. Independente dela ser uma pessoa aos olhos dos outros bela, aos olhos dos outros charmosa e etc e tal, mas o que vale é o bem que aquela pessoa lhe propicia. Então essa atração, ela é uma atração moral. Não é uma atração carnal. Não é realmente um amor carnal, é um amor espiritual. Mas quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição. Ou seja, quando o espírito ele se apega realmente a alguém, não quer dizer que seja por afeição. Muitas vezes pode existir ali uma lembrança de paixões humanas. E quando se fala em paixões humanas, se fala de ainda resquícios da carne que ficou gravada nesse espírito. E pode ser, muitas vezes, a afeição de um parente nosso que já desencarnou e que tem a facilidade, tem essa predisposição em nos acompanhar. Ok? Pergunta 486. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade. O que nos querem bem se afligem pelos males que experimentamos na vida. Então as perguntas são bem interessantes, né? Kardec fez duas perguntas em uma só. E é a seguinte: os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios, ou seja, por tudo aquilo que dá errado na nossa vida, pelos nossos tropeços e pela nossa prosperidade. Quando a gente começa a dar certo na vida, quando a gente começa a prosperar, não financeiramente, não fisicamente, mas moralmente, né? Os que nos querem bem, eles se afligem pelos males que experimentamos na vida, ou seja, eles sofrem quando nós sofremos, né? E a resposta dos espíritos dizem o seguinte: os bons espíritos fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males, mas
quando não os suportais com resignação, porque então esses males não vos dão resultado, pois procedeis como o doente que rejeita o remédio amargo destinado a curá-lo. Essa resposta ela é longa, mas é uma resposta bastante interessante. A gente tem aí a resposta de que os bons espíritos se sentem felizes com as nossas alegrias e se afligem com os nossos males, com as nossas dores. Quando a gente não suporta essas dores com resignação, porque esses males não dão resultados, a gente procede como o doente que rejeita o remédio amargo destinado à nossa cura. Eu vou dar um golinho aqui rapidinho e vou falar de um exemplo que aconteceu hoje comigo. Não vou citar nomes porque não nos cabe. Mas hoje eu tive com uma senhora que eu já conheço há muito tempo, tenho um grande respeito por ela, uma admiração. Ela é uma pessoa bastante conhecida aqui no nosso bairro. E ela está viúva há algum tempo e ela ainda não conformou-se com a perda do marido. O que é algo bastante comum para todo mundo, é algo comum para muita gente. Não conseguir se desligar das paixões, dos relacionamentos. Ô minha tia, boa noite, muito obrigado por sua presença aqui com a gente. Então é o seguinte, ela não conseguiu ainda se desligar dessa dor, dessa perda, desse amor. Ela ficou viúva e tal. E ela, sempre que fala do marido, ela chora. Pelo menos na minha presença isso acontece. Eu não posso falar pelos outros que estão com ela. Mas enfim, quando a gente toca no assunto da morte do marido dela, ela chora bastante e tal. E hoje eu disse a ela, olha só, a gente passa por dores e provas constantemente em nossas vidas, porque é o que nos cabe atravessar as provas e aceitar as provas com resignação, aceitar as nossas dores com resignação. Não são fáceis, mas a gente tem que entender que não se pode, nós não temos o direito de contestar as atitudes de Deus. Então, se Deus ele nos tira alguém, se Deus ele faz com que a gente sofra pela perda de alguém, é importante que a gente compreenda que perder alguém nesse mundo carnal pode ser uma dádiva muito grande no mundo espiritual. E eu peço desculpas aqui de imediato aos pais que já perderam filhos, às pessoas que já perderam seus pais, seus irmãos, seus parentes, seus esposos. Perdão, peço perdão de fato, porque a forma como eu estou falando pode ser uma forma fria. Graças a Deus, eu não imagino a dor que seja de enterrar um filho até o momento, graças a Deus. E lamento muito por quem já passou por isso. Mas uma coisa é certa, não é correto para aqueles que já desencarnaram ter a família, a esposa, a mãe, o pai, ou seja lá, os filhos, chorando eternamente pela dor, pela perda daquela criatura. Porque existe um propósito para a partida de cada um. É importante que a gente aprenda a aceitar isso com resignação. Isso não quer dizer que a gente não sinta saudade, que a gente não chore de vez em quando, porque somos fracos, somos ainda criaturas bastante grosseiras para compreender tudo, somos criaturas ainda que não temos a percepção dos desígnios de Deus para nós, temos ainda muito distantemente uma leve noção do que é Deus em nossa vida. Mas é importante que a gente entenda que quanto mais sofremos e choramos pela perda dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos próximos, mais a gente causa dor aos que já estão lá no outro lado. Então, atravessar essas dores com resignação,
não é apenas uma prova de que podemos suportá-las, mas também uma forma de atravessarmos aquilo que foi proposto antes dessa encarnação. Nos planos que traçamos antes de encarnarmos aqui, novamente, de reencarnarmos, estava prescrito que poderíamos e perderíamos alguns parentes antes de determinado tempo, aliás, em determinado tempo. Só que fomos agraciados, além do livre-arbítrio, pelo véu do esquecimento. Porque imagine se lembrássemos de todo o nosso passado, de outras encarnações, dos males que fizemos ou dos males que sofremos. A gente não teria a capacidade de suportar tudo isso. E Deus é maravilhoso por esses dois presentes que Ele nos deu, o livre-arbítrio e esse dom do esquecimento. Tá? Então, era esse comentário que eu queria fazer em relação a essa pergunta. A pergunta 487 é a seguinte: qual a espécie de mal que mais faz os espíritos se afligirem por nós? O mal físico ou o mal moral? Qual a espécie de mal que mais faz os espíritos se afligirem por nós? O mal físico ou o mal moral? A resposta dos espíritos é a seguinte: vosso egoísmo e vossa dureza de coração. É disso que tudo deriva. Eles riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição, e se rejubilam com os que têm por fim abreviar o vosso tempo de prova. Vamos dar uma mastigada nisso aí. Ou seja, o que é que eles dizem pra gente? Eles dizem que o nosso egoísmo e nossa doença de coração é disso que tudo deriva. Eles riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição e se rejubilam, eles se alegram com os males que têm por fim a abreviar o nosso tempo de prova, ou seja, todos os sofrimentos que a gente passa e consegue suportar e que tem como objetivo antecipar o nosso tempo de prova, ou seja, quando a gente vem para essa encarnação, a gente vem para pagar, para passar por provas, para pagar por males, com certeza, que a gente fez, por tropeços que a gente cometeu em outras encarnações, e a gente tem que pagar, seja nessa encarnação, seja na próxima, seja em qualquer uma que seja futuramente. Mas quanto mais cedo a gente paga, mais alegria a gente causa àqueles que nos assistem. Outro detalhe importante é o seguinte: quanto mais males a gente faz nessa vida aqui, encarnados, e a gente ainda paga aqui nessa vida, isso aí ainda assim é um grande progresso. Isso sim é um grande progresso, porque a gente passa automaticamente já nessa encarnação a compreender os males que fizemos e o caminho que temos para consertar tudo que a gente faz de errado. Então, o grande cantor e poeta Renato Russo sempre disse, tem uma música que ele diz que muitos temores nascem do cansaço e da solidão. O descompasso, o desperdício, herdeiros são agora da virtude que perdemos. Ou seja, a gente se perde entre as nossas durezas, as nossas ambições, o nosso egoísmo, e daí nascem o medo, nasce o cansaço, nasce a solidão, nasce, inclusive, que a gente já falou anteriormente, nascem a depressão, a ansiedade, a angústia. Tá? Então, é importante a gente aniquilar dos nossos corações o egoísmo e a dureza e a maldade. Não é fácil, é algo que a gente tem que trabalhar todos os dias, porque essa é a proposta da reforma íntima. Não é fácil, mas a nossa tentativa
já é algo que alegra aos que nos cercam e aqueles que se propõem a nos ajudar nessa caminhada. E em relação a essa pergunta anterior, existe um comentário de Kardec que diz o seguinte, que os espíritos, sabendo que a vida corporal é apenas transitória, tá? Para quem não conhece, estamos aqui de passagem. Clóvis Barreto, meu querido primo, muito boa noite. Então, os espíritos, sabendo que a vida corporal é apenas transitória e que as tribulações que a acompanham são meios de conduzir um estado melhor, se afligem mais pelas causas morais que podem distanciar-nos desse estado do que pelos males físicos. Os espíritos pouco se importam com os infortúnios que só afetam as nossas ideias mundanas, como fazemos com as aflições pueris da infância. O espírito que vê nas aflições da vida um meio de adiantamento para nós, considera-as como a crise momentânea que deve salvar o doente. Compadece-se dos nossos sofrimentos como nos compadecemos dos sofrimentos de um amigo, mas vendo essas coisas de um ponto de vista mais justo. Aprecia-os de maneira diversa, e quando os bons reerguem a nossa coragem no interesse do nosso futuro, os outros, tentando comprometer-nos, nos incitam ao desespero. Ou seja, os espíritos, eles estão ali sempre. Os que se comprometeram conosco estão sempre na torcida por nós, num trabalho constante e incessante por nós. É importante a gente ter essa ciência que existem realmente espíritos que se comprometeram a estar conosco durante toda essa jornada. Tá? Pergunta 488. Nossos parentes, olha só a pergunta, hein? Nossos parentes e nossos amigos que nos precederam, que vieram antes de nós, na outra vida, têm mais simpatia por nós que os espíritos que nos são estranhos, ou seja, algum parente meu que não reencarnou comigo nessa encarnação agora, eles são mais simpáticos por nós que os espíritos que nos são estranhos? E a resposta é óbvia, maravilhosa, sem dúvida, e frequentemente vos protegem como espíritos de acordo com o seu poder. Olha só, os espíritos, como eu falei logo no início desse estudo, hoje, existe uma escala hierárquica. Existem ordens espirituais, escalas espirituais. Juliana, boa noite, querida. Existem escalas espirituais, tá? Então não é porque eu desencarnei agora que eu me tornei um espírito, né? Porque por enquanto eu sou alma, que eu vou ter o poder de poder resolver tudo e tomar conta da vida dos meus filhos e dos meus parentes e dos meus amigos. Não me cabe. Como disse aqui a resposta, sem dúvida e frequentemente vos protegem como espíritos de acordo com o seu poder. E quando ele fala em poder, não é o poder de ser poderoso, é aquilo que lhe pode, que lhe é permitido. Ele não pode ir além do que é permitido. A pergunta 488A, que é derivada dessa aqui, é o seguinte: são eles sensíveis à afeição que lhes conservamos? Ou seja, os espíritos, eles são sensíveis ao amor que a gente tem por espíritos que já desencarnaram. Por exemplo, eu tenho afeição a primos que já desencarnaram, a parentes que já desencarnaram, aos meus pais, a meus tios que já desencarnaram. Então eles são sensíveis à afeição que a gente conserva, porque embora eles tenham partido, embora eu já tenha aceitado com resignação a partida deles, mas me resta ainda a afeição e o carinho pelo espírito maravilhoso que partiu. Então eles são sensíveis a isso? E a resposta é: muito sensíveis, mas esquecem aqueles que os esquecem. E isso é uma coisa muito interessante. Quando a gente põe a cabeça no travesseiro para dormir e a gente faz as nossas orações antes de dormir,
é importante que a gente ore por todos aqueles que já desencarnaram. Mesmo que seja uma oração generalizada, mesmo que a gente peça que os espíritos de luz conduzam os nossos espíritos familiares, os nossos espíritos amigos que já desencarnaram. Isso é uma prova, uma demonstração de afeto, de afeição e de não esquecimento, porque as nossas orações são as nossas vibrações, são o que podemos mandar de melhor para os espíritos que já desencarnaram. Muitas pessoas elas não têm a menor noção do quanto é maravilhoso para um espírito ouvir a nossa oração passar até chegar às mais altas escalas, e ali naquela oração está incluso o nome dele. Kleber Menezes, muito boa noite, muito prazer ter você aqui essa noite. Então assim, é importante orarmos por aqueles que já se foram. A gente não precisa passar um rosário inteiro, tá? De uma família inteira que se foi, mas é importante a gente pedir ao Pai Maior, pedir a Deus que energize os nossos parentes, os nossos amigos, os espíritos que já foram conhecidos amigos nossos e amados nossos. E que também faça isso pelos espíritos que estão comprometidos conosco, que estão comprometidos em nos guiar e nos ajudar. Ok? A gente hoje vai dar uma pausa aqui. Tem alguém que tem alguma dúvida? A gente agora em diante, a gente vai fazer umas lives menores, para que alguém tire algumas dúvidas, tá? Até porque eu levei um puxão de orelha aí essa semana, que a live ficou muito grande, ficou com mais de 1 hora aqui, a gente se empolgou na conversa. Mas é o seguinte, a gente de agora em diante a gente vai fazer lives menores, tá? Vão ser disponibilizadas no nosso canal lá, do YouTube, que é o canal Em Busca da Luz. É só vocês procurarem lá, Em Busca da Luz, curtirem lá e assinarem o canal. Eu ficaria muito agradecido com isso, porque todas as lives vão ser postas lá com o títulozinho, com o nomezinho direitinho, vai estar tudo lá. E hoje a gente vai dar uma encerrada aqui no assunto. Gostaria de saber se tem alguém que está com alguma dúvida, quer fazer algum comentário. E a gente volta na próxima quarta-feira com esse mesmo tema, a segunda parte desse tema, que são anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou espíritos simpáticos, tá bom? Então a gente vai ter muitas outras perguntas, todas elas pautadas no Livro dos Espíritos. Mais uma vez, são todas perguntas pautadas no Livro dos Espíritos que a gente vai comentar aqui, tá bom? Então na próxima quarta-feira, dia 16, a gente vai estar de volta às 8 horas da noite aqui, que provavelmente a gente vai dar um jeito de ver se já faz direto no YouTube, não sei, vamos ver, que ainda estou engatinhando nisso aí, ok? Deixo para vocês as melhores vibrações, meu agradecimento a todos vocês, que Deus abençoe a noite de todos vocês, que seja uma noite maravilhosa, que essa semana, para quem a gente não se encontrar por aqui, seja uma semana abençoada, que Deus esteja no controle de tudo, que os bons espíritos que nos guiam, que nos orientam, estejam sempre presentes em nossas vidas. É importante a gente sempre pedir isso e procurar fazer um contato com esses espíritos de uma forma inteligente, de uma forma sadia, procurar orar e procurar tentar ouvi-los da melhor forma possível, tá bom? Tenham uma excelente noite, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus dê maravilhas a vocês e que dê sempre aquilo que é justo para cada um de nós, na nossa medida, na medida que nos cabe, tá bom? Uma excelente noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.